Deus a confiança, segue sempre a Jesus, e a esperança, e a glória me conduz. Nos perigos dele envia, os seus anjos te sustêm. Glória, aleluia, aleluia, ao Redentor. Aleluia, cantam Sofia.
Salmos 78 em diante. Título da palavra: Masquil de Asaf. Esse é o título da palavra. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos, não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Israel significa povo santo de Deus. E ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que a geração vindoura a soubesse. Os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança. E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, Efraim é uma tribo, são 12 tribos. Cada tribo é um reino. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam
no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus. Concerto é uma aliança. E recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia, os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Abismos. Esse espaço vazio entre o céu e a terra. Abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus. E disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó. Jacó é uma tribo, é um reino. E furor também subiu contra Israel. São 12 tribos. Cada tribo é um reino. Juntando as 12 tribos, forma uma nação só. Nação Israel, que significa nação de Deus. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse
mandado às altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, eles tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do Oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. O Oriente fica onde o sol surge. O Ocidente fica onde o sol se põe. E choveu sobre eles carne, como pó. E aves de asas, como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Redentor é o que resgata. Resgatou os perdidos. Resgatou os perdidos. Resgate. Redentor, que resgatou os perdidos. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que
eram carne. Um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os rios, os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Ele mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraivo e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado a saraivo e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito. Primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles e, dividindo suas terras, ilhas, deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se
aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus autos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou. E sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecerá como sua morada entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada. E encolarizou-se contra a sua herança. A herança e a possessão de Deus somos todas as pessoas, somos todos nós. E a herança, a nossa herança e a nossa possessão é Deus. Aos seus mancebos consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada. E suas viúvas não se lamentaram. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso,
ajeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Ele edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pelejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Glória, aleluia, aleluia, Salvador. Aleluia, aleluia. Glória, aleluia, aleluia, Redentor. Aleluia, Santo Saciel.
Salvador. Aleluia, Rei dos Reis. Glória, aleluia, aleluia, ao Redentor. Aleluia, cantam seus fiéis. Glória, aleluia, aleluia, ao Salvador. Aleluia, cantam seus fiéis. Glória, aleluia, aleluia, ao Salvador. Aleluia, Rei dos Reis.
Ricardo. Sossega.